E como lidar com as nossas falhas, né? Que geram sentimentos tão difíceis da gente se conciliar. Porque é mais fácil aceitar os erros dos outros do que o da gente, não é verdade? É muito desafiante a gente praticar o auto-perdão. Né? A gente se culpa por ter feito ou não ter feito alguma coisa, mas a verdade, né, real, assim, o que é verdadeiro mesmo na vida, da nossa essência, é que a gente vai usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente naquele momento. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha o nosso programa aqui na rádio e também no nosso canal no YouTube. Aliás, se você não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever no nosso canal. Acessa lá o YouTube, BIM91. Ativa as notificações, curte os vídeos para que esse conteúdo possa chegar a mais gente, né? É legal que outras pessoas tenham a possibilidade de aproveitar também isso que a gente apresenta aqui na rádio. Mas então, você que acompanha o nosso trabalho há algum tempo sabe que eu e a Eliane falamos muito sobre a importância do perdão, né? E hoje nós queremos refletir um pouco sobre a importância do auto-perdão, que é uma ferramenta poderosa e libertadora, capaz de transformações incríveis em todos nós, né? Mas vale a pena, antes disso, falar do perdão, apresentando ele de uma outra forma, né? Uma outra forma de entender essa ferramenta, que é uma abordagem sistêmica, né, Eliane? É isso mesmo, Edgar. Bert Helling, né, que é quem codificou aí toda a constelação sistêmica, diz o seguinte sobre perdão. Abre aspas para o Bert. Não se deve pedir perdão. Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. Quando alguém me pede perdão, empurra para mim a responsabilidade por sua culpa. Da mesma forma, quando alguém se confessa, empurra para o outro as consequências do seu comportamento. No ato de perdoar, existe sempre um desnível, de cima para baixo, que impede uma relação de igualdade. Pelo contrário, se você diz, sinto muito, você se coloca de frente para o outro. Então você preserva sua dignidade. E para outra pessoa é bem mais fácil ir ao seu encontro do que se você lhe pedir perdão. Aí eu te pergunto, Edgar, Hum. é, quando você fala assim, eu te perdoo, né? Vamos supor que tem uma pessoa, você fala assim, eu te perdoo. Que posição que você se sente? Eu me sinto numa posição de superioridade diante daquele que eu estou perdoando. Isso. E quando você fala, você pede perdão, você fala para alguém, me perdoe, Eu me sinto rebaixado. rebaixado. É isso mesmo, exatamente isso, gente. Então, o me perdoe, ou eu te perdoo, ou você pode usar também a mesma expressão com a palavra desculpe, né? Então, me desculpe ou eu te desculpo, entra exatamente nesse lugar de hierarquicamente um está acima do outro, num nível superior. Então, quando eu digo eu te perdoo ou eu te desculpo, ou eu me sinto inferior ao outro, né? Pedindo ao outro que me absolva, que me livre do castigo, ou ao contrário também. E isso, como o Bert fala, existe uma transferência de carga. Porque a pessoa que pede desculpa, na verdade, ela está transferindo a culpa para o outro. E o outro que diz eu te desculpo ou eu te perdoo, né? Está aceitando e passa, né? A pessoa que fala eu te perdoo, né? Ou eu te desculpo, ela passa a carregar essa culpa que é do outro, né? Que é um sentimento do outro para ela. E quando você se coloca na mesma hierarquia, como o próprio texto do Bert fala, né? Então, assim, em constelação a gente usa muito a expressão, em vez de falar em perdão, a gente fala, sinto muito, olhando de frente para o outro, né?
Isso, na verdade, é como se fosse um encontro de almas. É como se eu falasse pro outro assim, sinto muito, eu não sabia que fiz tal coisa, eu não sabia que você estava sofrendo. É como se dissesse, eu sinto a sua dor, sinto muito. E ao contrário também, né? Se eu fiz algo que não foi legal, não foi a minha intenção. Então, dizer sinto muito, eu não sabia que você estava tão magoado, gente. Isso aproxima. Isso é um caminho para a reconciliação, né? E traz essa ideia de que somos sim, somos almas que falham, somos almas que erram, mas estamos ainda aprendendo. Percebe que dizer sinto muito é uma forma de olhar para a humanidade do outro nas mesmas condições, com um olhar de amor e empatia, né? Esse é um processo verdadeiro de recuperar o vínculo que provavelmente estava fragilizado, desgastado, né, com aquela relação, um vínculo talvez até que foi rompido, e é uma forma de você se reconciliar com o outro, que é uma alma como você, que é um ser que pode sim errar, pode falhar. Então, o sinto muito vai para esse lugar, em vez de eu te perdoo, ou então, né, eu não te perdoo, ou então me perdoe, suplicando, pelo amor de Deus, né, me perdoe. Você vai ser o juiz aqui que vai me dizer se eu, né, se eu sou serei absolvido ou não. Percebe, Ju? É bem interessante essa visão sistêmica, né? É uma abordagem interessante porque, no final das contas, a gente está falando de uma mesma energia, porque tem a coisa, né, tirando a questão da superioridade ou da inferioridade, você tem a questão da energia da reconciliação presente Sim. tanto no perdão quanto no eu sinto muito. No entanto, o sinto muito tira você desse lugar de estar se posicionando acima ou abaixo, colocando tudo num patamar de igualdade. Sim. No entanto, tem uma coisa que é importante a gente considerar aqui, né? Como é que a gente faz para dizer sinto muito para a gente mesmo? Porque esse é um caminho para a gente aceitar os nossos próprios erros, as nossas falhas, né? E aí, assim, a gente vai trabalhar essa nomenclatura do perdão, porque quando fala sinto muito para a gente mesmo, soa uma coisa esquisita, E o que né? E aí está no habitual, né, que as pessoas conhecem, diz respeito ao auto diz perdão, respeito ao auto-perdão. né? Então, no final das contas, a gente vai trabalhar com essa nomenclatura do auto-perdão, que é algo muito mais simples das pessoas Sim. entenderem, no sentido do que a gente pretende expressar aqui no programa de hoje. E como lidar com as nossas falhas, né? Que geram sentimentos tão difíceis da gente se conciliar. Porque é mais fácil aceitar os erros dos outros do que o da gente, na é verdade. É muito desafiante a gente praticar o auto-perdão. As nossas reações aos acontecimentos da vida não acontecem em função apenas da forma como esses acontecimentos nos impactam, em função dos estímulos exteriores da vida. Acontece, sobretudo, em função da forma como nós percebemos e julgamos interiormente esses acontecimentos e esses estímulos. Nós, muitas vezes, captamos a realidade dos fatos com as nossas mais íntimas percepções que se associam a determinadas emoções, no final das contas, né? Essas emoções, elas podem ser positivas, mas no caso específico do auto-perdão não são, né? São, em geral, negativas. Essas emoções, elas passam a ser a estrutura dos nossos comportamentos e das nossas reações para o que vai acontecer no futuro. E aí a gente está criando algo que a gente cultiva com muito afeto, com Que é muito perigoso. muito presente na vida de todo mundo, que é esse julgador interno que habita o nosso íntimo. E esse julgador, ele vai entrar em ação sempre que nós nos considerarmos culpados por alguma coisa que aconteceu na nossa vida ou na vida das outras pessoas. E esse julgador é um dos maiores adversários do auto-perdão.
Você vê, uma mulher, por exemplo, que se julga por não ter sido uma boa mãe porque teve que trabalhar para sustentar a família, por exemplo. Como é que essa mulher trabalha a sua relação íntima com a coisa mais linda que existe na história da humanidade, que é o ser mãe? Pois é, e o oposto também, né? Muitas mulheres se culpam ou se julgam por ter, de repente, se dedicado alguns anos da sua vida em prol ali, em favor dos seus filhos, e não se dedicou à sua profissão, né? Em algum momento lá na vida, lá na frente, vai falar, puxa, por que que eu não segui com a minha profissão? Eu sou formada em tal coisa, eu sei fazer, eu tenho tal habilidade para aquilo ou para isso, e não segui porque optou por cuidar da família, dos filhos, né? E aí entra nesse lugar exatamente de era aquilo que eu podia fazer naquele momento, né? A gente se culpa por ter feito ou não ter feito alguma coisa, mas a verdade, né, real, assim, o que é verdadeiro mesmo na vida, da nossa essência, é que a gente vai usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente naquele momento. Sim. Ninguém nunca vai fazer algo proposital pensando que, ai, não, mas é isso, eu tenho que ser dessa forma. Quer dizer, a gente até vai, né? A gente sabe que a nossa mente insana, que a gente fala muito aqui, ela vai te levar para esse lugar comum. Mas é aquele lugar de, eu não podia ter feito diferente. Em constelação, a gente faz muito esse movimento, né? A gente usa muito esse movimento. Quando a gente usa o sinto muito, exatamente vem em seguida essa consciência. Eu fiz o que era possível fazer. Ou eu não fiz porque eu não tinha condições de fazer. Percebe como isso traz uma leveza, né? Sem dúvida. E E aí tem. é um caminho para você se auto-perdoar, né? Você Exatamente. ter essa consciência, despertar essa consciência de que você fez o que era possível fazer com os recursos que você dispunha naquele momento. Talvez hoje você fizesse diferente. Mas por quê? Porque hoje você tem outros recursos. Pois é. Isso é o mais importante, E né? muitas, já que nós falamos de mãe, mães, né? A mãe geralmente se coloca nesse lugar de ter que ser a salvadora do filho, ter que ser responsável pela sua felicidade, né? Tem que ser responsável pela sua vida. Tudo isso, gente, tem um limite, né? Eu acho que o amor que se aproxima mais daquele amor ágape, né? Que a gente fala que é o amor de fato que Jesus veio nos ensinar aqui de amar incondicionalmente. Este amor, o que mais se aproxima desse amor é o amor de mãe, é o amor materno. Na nossa realidade evolutiva, de momento, nada se Se compara ao amor de compara, Jesus quanto o amor de mãe. exatamente. Só que mesmo esse amor e a constelação, né, as ordens sistêmicas, coloca exatamente esse amor no lugar dele. Porque quando o amor começa a ver esses desequilíbrios, que eu tenho que ser a salvadora do outro, eu tenho que viver pelo outro, eu tenho que salvar o outro, isso é uma desordem, o que a gente chama de ordens do amor. Isso é uma desordem. E isso vai sim ter emaranhamentos, vai ter consequências no sistema daquela pessoa. Olha que legal, gente. Se você quiser passar por uma constelação sistêmica com a Eliane, você tem aí uma possibilidade de expansão de consciência gigantesca, porque o É que muito uma grande mesmo. constelação abre é um negócio que só quem já fez uma constelação pode dizer, né? Pois é. Sabe que tem uma outra situação também, Eliane, que é muito comum, que é a do perfeccionismo, né? Também. É uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada que muitas pessoas têm de atingir a perfeição, como se a gente tivesse que ser do dia para a noite Deus, né, e conseguir resolver tudo. Aliás, essa exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, porque ela leva a uma constante hostilidade contra ela mesma. É isso que é complicado, porque a pessoa fica exigindo constantemente dela mesma capacidades e habilidades que ela ainda não tem. Pois é. E aí são pessoas que não se permitem errar. Precisam ser perfeita o tempo todo e em tudo. E isso, gente, de novo, pode estar associado ao tipo de educação que a pessoa perfeccionista teve. Muitos pais exigem que a criança seja melhor em tudo.
Sabe aquela coisa de, ai, o meu filho tem que ser perfeito, ele é um excelente aluno, ele é maravilhoso, ele é brilhante. Nossa, olha que talento tem esse menino, essa menina. Gente, cuidado com isso também, tá? Essas crianças, quando adultas, elas têm um grau de exigência tão alto com elas mesmas, né? Que quando elas erram ou falham, elas não se perdoam, elas não conseguem olhar para elas com amor, com piedade, né? E muitas, a gente vê isso, isso é real, isso é uma consequência, né, de muitos adultos que teve essa infância muito destacada como sendo, nossa, meu filho é perfeito. Essas pessoas entram em colapso, né? Podendo até desenvolver, geralmente desenvolve, transtornos de personalidade, porque não são capazes de olhar para o erro delas e dizerem, eu sou humano, eu sou um espírito que ainda está aprendendo, nós estamos, né, estou aqui ainda para experimentar, experienciar as situações e ver aquilo que funciona ou que não funciona para mim. É isso que a Eliane está falando, é muito importante porque isso está na raiz de muitos problemas de pessoas que procuram a gente no Sim. consultório, Uhum. né? É muito comum a gente ver nos atendimentos pessoas que, por terem sido criadas de uma forma muito severa, no sentido de colocar censura, de colocar controle, ou em relação a isso que a Eliane acabou de falar, pessoas que são enaltecidas num nível que faz com que aquela criança admita na sua mente subconsciente uma intolerância ao erro, né? Esse é um grande Tem pais problema. que exigem que o filho tire notas, né? Aliás, exige o 10 na escola. Exato. Se tirar 9,5, nossa, você foi 9,5 péssimo. não, é ruim, né? Gente, cuidado com isso. Você está trazendo algo muito tóxico para aquela criança que um dia será adulto, né? E essas crianças, isso vai depois, né, na vida adulta, repercutir em várias áreas. Uma das áreas é na sua posição como pai, né? É muito comum que essas pessoas acabem sendo extremamente condescendentes com seus filhos, no sentido de não conseguirem criar as crianças, porque entendem que o modelo com o qual eles foram criados não serve, e aí eles vão para o extremo oposto, né? A É. permissão completa, né? Aí Não, pode aí a tudo. criança pode tudo, e aí você tem um outro tipo de problema que você acaba criando com aquela criança. E aí vem muitas vezes o problema da terceirização, né? O Sim. pai não sabe lidar com o filho e leva o filho como sendo um problema para a escola, leva o filho como sendo um problema para o terapeuta, Terceiriza a educação do terceiriza a filho, né? Ou para a educação de uma escola ou para o forma terapeuta. completa, né? O Uhum. pacote completo, quando na realidade existe um nível de responsabilidade e obrigação da família na formação da criança que ninguém poderá substituir. E aí os pais se sentem culpados porque eles não estão dando conta, né? De novo, a culpa aí, né? E o auto-perdão também, até para os pais também. Isso a gente está só dando exemplos aqui, mas vale, né? Para qualquer pessoa que sim, vai falhar, né? E esses pais que entram nesse lugar de que tudo é permitido, na verdade, falando de novo de uma visão a partir de um modelo sistêmico, né? Existe uma inversão de hierarquia, né? O que acontece que esses pais que permitem tudo para o filho, vai chegar o momento que quem vai estar dominando a relação são os filhos e não mais os pais. Em constelação, a gente fala que os pais são hierarquicamente superiores aos filhos, não no sentido que eu sou melhor, então eu sou pai, eu sou mãe, então eu sou melhor que você, não é nesse sentido, mas é no sentido que os pais precederam os filhos. Então, por essa ordem natural que veio antes, existe uma subordinação no sentido de conhecimento, de vivência. Então, sempre aquilo que chegou antes tem que ser reverenciado, tem que ser olhado e entender que o que veio depois está numa posição inferior, né? Então, quando os pais permitem tudo, em algum momento essa hierarquia vai inverter. E aí quem começa a controlar, quem começa a dominar são os filhos, né? E aos poucos os pais vão ficando submissos aos filhos.
Certa vez uma cliente chegou para comentar comigo que doía muito quando ela lembrava da infância, da adolescência dela, e ela percebia que tinha um pai ausente, mas o ausente para ela é exatamente nesse lugar. O meu pai sempre deixou eu fazer tudo, ele sempre me deixou muita vontade para resolver tudo, que em algum momento eu sentia falta dele. E em outra situação também, eu até, né, já comentei várias vezes com o Edgar isso, uma pessoa que chegou para mim, uma mãe, né, que foi procurar para auxiliar uma filha que tinha questões envolvidas com droga, e conversando depois com essa adolescente, ela falou assim: minha mãe nunca olhou para mim porque eu sempre pude tudo. Então veja, gente, que às vezes Pois até é. as drogas é uma forma de chamar atenção e falar: me olhe, eu quero o seu É cuidado. um pedido de socorro, né? Exato. Daí a gente vê também a importância do não, né? Sim, Saber dizer muito não, né? importante. E a criança, depois, quando se tornar um adulto, um adolescente, ele vai reconhecer esse cuidado, porque a gente quer, sim, a criança quer, sim, que o pai dê um conselho, que o pai dê uma orientação, e é por esse caminho, Uhum, né? exatamente. E é legal porque, assim, de certa forma, quando a gente desenvolve um senso de culpa, significa que a gente está despertando uma certa consciência, né, Eliane? Sim, com certeza, porque eu sempre falo, né, quem acompanha a gente sabe, a partir do momento que você sente culpa, sente uma dor, um peso, é sinal que você já expandiu a sua consciência, que você já evoluiu para aquela questão que está fazendo com que você sinta esse peso. Isso já deu, você já deu o primeiro passo. E aí vem aquilo que nós falamos, é a aceitação, né? Puxa, sinto muito que eu falhei, sinto muito que eu errei, sinto muito que eu prejudiquei o outro, eu não tinha consciência disso, mas agora eu tenho. E, gente, a melhor forma de honrar, né? E vamos, já que nós estamos falando de pais, honrar nossos pais, honrar até o Criador, Deus, o Uhum. universo, A vida, né? é viver a vida. Viva, siga adiante na sua vida. Isso que é mais importante. Não importa o que você tenha feito. Aliás, importa no sentido que tudo constitui um aprendizado. Tudo é um caminho para a sua evolução espiritual. E daqui para frente, ok, aquilo que eu fiz não faz mais sentido, não faço mais. Aquilo que eu não percebi, hoje eu percebo. E segue em frente, né? É isso aí. O papo tá bom, mas o nosso tempo tá acabando, né? Então a gente vai aqui se despedindo, mas antes disso a gente vai fazer aí dois convites para você. Se você gostou desse conteúdo e quiser mais conteúdo como esse, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, você procura lá @ElianeBim ou @EdgarBim. No YouTube, você pode pesquisar por BIM91, é o nosso canal. Você aproveita para se inscrever, ativar as notificações, compartilhe os vídeos, né? Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, pode ser uma contribuição. Sim. Curte, comenta. Que tipo de tema você gostaria de ver a gente abordando? Seria muito legal a gente ouvir o que você tem a dizer, O, inclusive, sobre esse conteúdo que está lá, o né? comentário de vocês, gente, é muito importante para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo ali é relevante e mostre para mais pessoas, né? Que como você também quer despertar essa consciência, quer seguir essa sua evolução espiritual com muito mais consciência, né? Então é importante vocês comentarem e fazer tudo isso que o Edgar pediu aí para vocês. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, basta mandar um WhatsApp para o número 11 98420 9959. São consultas de psicanálise sistêmica, uma abordagem holística que compreende aí parte física, emocional, espiritual, mental. Ou também, como a gente já falou, né, uma constelação sistêmica que é extremamente É expansível, abre libertador uma uma constelação. coisa maravilhosa. Então você manda o WhatsApp para ela, 11 98420 9959. Mas se o seu problema for qualquer tipo de trauma, se for fobia, se for dificuldade para engravidar, a gente pode conversar no meu WhatsApp, que é o 11 97274 7997, 11 97274 7997, sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta extremamente eficaz para poder acessar a sua mente subconsciente e limpar todas as bagunças que a gente vai encontrar lá dentro, tá? É, Vamos ajudar você aí a tratar a sua casa mental e tirar da frente aí tudo isso que está te fazendo tão mal, tá bom? Queridos, gratidão pela audiência, tenham uma linda e abençoada semana.
Queridos, gratidão pela audiência. Até a próxima semana.